One Piece, apesar de um anime divertido e alegre na maior parte do tempo, ele também fala sobre temas sensíveis e muitos personagens tiveram histórias realmente trágicas. Porém, tem aquelas histórias que são tão pesadas que nem mesmo Oda teve coragem de deixar explícito na série, deixando apenas nas entrelinhas os casos mais obscuros. Então, se você quer saber sobre tudo isso, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e como vocês já devem ter percebido, eu adoro falar de coisas sombrias de One Piece. E hoje vamos ver as histórias tão sombrias que nem o Oda foi capaz de escrever completa. Mas claro, ele deixou pistas para sabermos. E eu também vou deixar uma pista para você. Tem um botãozinho aqui embaixo que quando você aperta, você está me dizendo que quer mais vídeos assim. E eu realmente vou trazer para vocês. É uma promessa. Então aperte esse botão vazio e deixe ele cheio. Assim como esse vídeo que está cheio de detalhes para você. E então agora, vamos para as histórias tão pesadas que nem o Oda mostrou completa. Então começamos com Boa Hancock e suas irmãs mais novas, Boa Sandersonia e Boa Marigold, que acabaram sendo escravas na sua infância, e como sabemos, os escravos sofrem muito em One Piece, o que não foi diferente com a Boa Hancock. A aparição mais antiga que temos da Hancock foi no capítulo 0, quando ela tinha apenas 7 anos de idade, e quando ela tinha 12 anos, ela e suas irmãs entraram na tripulação das Piratas Kuja e já se tornaram piratas, mas de repente, enquanto estavam navegando em seus navios, eles foram capturados por traficantes de escravos e vendidas como escravas, mas não como escravas qualquer, mas como escravas de um nobre mundial, o que torna tudo muito pior. Porque os nobres veem as pessoas da superfície apenas como seres desprezíveis e inferiores, e por isso não se importam em causar tristeza e destruição. As três irmãs então passaram pelos maiores horrores possíveis. Elas foram acorrentadas, marcadas a ferro quente com o casco do dragão, significando que elas eram menos do que um humano, e torturadas violentamente. Hancock descreve esse seu tempo dizendo que o primeiro homem que ela viu em sua vida era a personificação do horror, e que naqueles dias elas não tinham esperanças nenhuma, e tudo o que podiam fazer era desejar a própria morte. E foi daí que surgiu seu ódio imenso pelos homens, já que o primeiro homem que ela viu na sua vida foi um nobre mundial, o que é até justificável. Mas as três irmãs então foram alimentadas à força com Akuma no Mi, com o único intuito de entreter seus captores. E provavelmente você sabe que essa história terminou bem, porque um dia Fisher Tiger apareceu em Mary Joyce e libertou tantos escravos quanto ele pôde, sem nenhuma discriminação, embora o seu objetivo fosse simplesmente a libertação dos escravos homens-peixes. E no meio desta fuga, Hancock e suas duas irmãs conseguiram então fugir. Mas talvez o que você não saiba é que as três irmãs ficaram presas como escravas por 4 anos. O simples fato de uma pessoa escrava dos nobres mundiais ficarem vivos por 4 anos já é surpreendente. Eles simplesmente torturam seus escravos da pior forma possível. Até mesmo Bartolomeu Kuma estava em péssimas condições depois de 2 anos como escravo. Então Hancock e suas duas irmãs saírem vivas depois de 4 anos é muita sorte. Ou talvez não, porque algumas interpretações argumentam que houve agressão sexual implícita na história da Hancock. Não é nada que tenha sido confirmado, até porque o Oda nunca assumiria abertamente isso, mas não é como se isso estivesse fora de questão. Os nobres mundiais representam o pior que a humanidade tem a oferecer. Então, olhando para a história, pode haver um motivo para essas três lindas garotas terem sobrevivido como escravas por 4 anos, enquanto outros não duram nem uma semana. E isso é totalmente justificável, porque o simples fato da Hancock falar sobre esse tempo já foi o suficiente para quebrar mentalmente sua irmã Boa Sandersonia, enquanto Hancock odeia especificamente todos os homens. Então esse com certeza não foi um passado muito agradável.
Mas agora então, voltamos 63 anos no passado, para vermos mais uma infância tão perturbadora que o Oda não teve coragem de fazer completa. Charlotte Linen foi abandonada pelos seus pais no reino de Elbaf quando ela tinha apenas 5 anos, porque ela tinha comportamentos incontroláveis e causava muita destruição. Linen então foi adotada pela irmã Carmel, uma mulher que cuidava de crianças órfãs ou abandonadas e que todos acreditavam ser uma boa pessoa, mas na verdade a irmã Carmel apenas reunia essas crianças para depois vendê-las para o governo mundial. Ela fingia ser uma mãe ganhando confiança das crianças apenas para depois vendê-las como seus produtos, mas tudo isso teve um fim ainda mais trágico do que teria, porque no aniversário de 6 anos da Linen, ela teve o momento mais feliz de sua vida e logo em sequência, também o mais triste. Carmel e as outras crianças celebraram o 6º aniversário de Linen com uma festa de chá e uma mesa cheia do doce que ela adorava. Linen, emocionada de alegria, então começou a devorar a refeição, sendo incapaz de ver além das lágrimas, e ao terminar de comer com tanta ferocidade que sem querer comeu também a mesa e as cadeiras, ela percebeu que Carmel e todos os seus colegas de casa desapareceram, deixando apenas restos de roupas para trás. Ela então procurou por eles apenas para descobrir que estava sozinha novamente. Mas o que ela não sabia é que todos sumiram porque na verdade foram devoradas por ela na sua fúria de fome. Isso era tão sombrio que o Oda simplesmente cortou da história, nunca dando uma explicação explícita para esse acontecimento. E a prova que temos disso é que após isso Linen ganhou os poderes de Akuma no Mi que pertencia à Madre Carmel. E até hoje, a Linen não sabe que esses poderes vieram de quando ela comeu sua mãe adotiva e todas as outras crianças. E na verdade ela apenas acha que todos a abandonaram mais uma vez, e foi o que influenciou ela a seguir o seu sonho de ter uma família. E realmente ela conseguiu, com a maior família de todo o One Piece, tanto que ela ficou conhecida como a Big Mom. E bom, a próxima história que temos é relacionada a um dos personagens mais sociopatas de One Piece, o Dr. Hogback. O que é estranho do Dr. Hogback é que quando ele apareceu, ele era tão suspeito, mas tão suspeito, que eu acreditava que ele na verdade não era um vilão, porque tava óbvio demais. Primeiro que ele era um cientista famoso, morava em uma ilha de zumbis e em um castelo abandonado no meio do nada, sem contar essa sua aparência que, convenhamos, é no mínimo suspeito. Mas realmente ele era um vilão e era quem criava o corpo dos zumbis para o Moria. Mas um dia no passado, Hogback se apaixonou por uma atriz de teatro chamada Victoria Cindy. Ela foi paciente do Hogback nessa época, e depois de adquirir toda a riqueza e fama que pôde como médico, Hogback a pediu em casamento, mas Cindy o rejeitou por já ter um noivo, o que partiu o coração do médico. Mas pouco depois, misteriosamente, a Cindy acabou caindo do palco e morreu, o que deveria ser algo triste, mas não para o Hogback. Ele viu ali uma segunda chance. Isso levou o Hogback a roubar seu cadáver e, com a ajuda dos poderes da Akuma no Mi de Gekko Moria, ele reanimou a garota, a transformando em um zumbi. Mas Hogback não queria apenas que ela voltasse à vida, ela não tinha interesse nenhum nele, e então ele continuaria sendo recusado por ela. Por isso, ele implantou a sombra de uma empregada chamada Margarita no seu corpo, reanimando a Cindy como a sua empregada, uma pessoa que seria totalmente leal a ele, e por meio da força física, ele forçava ela a fazer tudo o que ele queria. Foi o plano perfeito. A queda da Cindy do palco foi dada como um acidente, mas poderia muito bem não ter sido isso. Hogback pode ter forjado sua morte apenas para pegar seu corpo e transformá-la em sua escrava. Mas nada disso foi confirmado. O que sabemos é que depois da derrota do Moria, a sombra que estava no corpo zumbi da Cindy saiu dela e voltou para sua dona original, a Margarita, terminando assim tudo bem no final, e a Cindy finalmente podendo descansar em paz.
ou pelo menos é o que achamos, porque na verdade o Dr. Hogback continua vivo e solto no mundo, e se ele fugiu de Thriller Bark, com certeza ele levou o corpo da Cindy com ele, já que ele é obcecado pela garota, então é muito provável que até hoje Hogback faça experimentos com o corpo da Cindy, ou até mesmo tenha reanimado mais uma vez com alguma sombra roubada pelo Gecko Moria depois da sua derrota pelo Luffy. Bom, esse é um destino um tanto perturbador, mas não chega nem perto da história do Almirante Fujitora, que o Oda até agora ainda não nos contou. Isso é muito interessante justamente por isso, porque ainda não sabemos toda a misteriosa história de fundo do Fujitora. No entanto, ela com certeza é uma história pesada e que de certo modo Oda ainda não teve coragem de nos contá-la. Fujitora, depois de testemunhar tantas atrocidades malignas bem na sua frente, decidiu que era melhor ficar cego do que continuar vendo tudo aquilo que estava acontecendo, e então ele mesmo tirou sua própria visão, cortando seus 2 olhos. E claro, não estamos falando de apenas um mal no singular, mas de uma série deles. Fujitora deve ter passado por muitas coisas difíceis. Imagine você estar vivendo em atrocidades intermináveis na sua frente, que são tão grandes que a sua forma de fugir daquilo é inutilizando seus próprios olhos. Eu sinceramente só consigo imaginar que deve ter sido algo muito perturbador para ele ter chegado nesse ponto. E ao longo da história, a única vez que Fujitora questionou sobre isso foi quando ele disse que gostaria de ver o rosto do Luffy e que ele deveria ser um garoto gentil. Mas fora isso, Fujitora nunca se arrependeu, o que mostra que ele realmente continua convicto que a sua escolha foi a melhor escolha possível. E bom galera, essas são as histórias mais pesadas de One Piece que o Oda nem mesmo desenhou e apenas deixou implícito em alguns pontos. Mas eu quero muito saber de você, o que você acha que o Fujitora viu para ele mesmo ter tirado sua visão? Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, eu peço para você deixar o seu like que isso ajuda demais. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver mais vídeos como esse, ele sempre vai chegar aí para você. E ainda você vai ser um dos primeiros a receber, nunca perdendo nenhum vídeo novo. Então muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!